Não tocar, né? Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Estamos aí na transição já. Muito obrigado pela presença de todos vocês, aqui diretamente dos estúdios da Monteiro TV, podcast nordestino. Hoje a gente está em mais um horário alternativo, mas a gente é flexível aí para ter boas conversas, bons convidados, não tem hora nem lugar, né? A gente traz para vocês, né? Hoje quero agradecer a presença do nosso convidado, o empresário Mário Almeida. Vamos conhecer a história dele, a história de trabalho de empreendedorismo. Com certeza vai inspirar muitas pessoas. A gente em off aqui já conversou um pouco e vocês vão gostar da conversa. Agradecer a presença do meu amigo Dica Lima, apresentador aqui da Monteiro TV, do Monteiro Sport News, e que hoje vai estar me ajudando aqui nessa entrevista, né? No segmento de podcast, Dica, hoje você está fazendo o papel de co-host, que chama. Eu sou o host e você é o co-host hoje. Você está me auxiliando a entrevistar. Eu vou ser logo direto, Arthur Vilar. Boa tarde, Arthur Vilar. Boa tarde, Mário. Seja bem-vindo aos estúdios da Monteiro TV. É um prazer enorme receber vocês e todos aqueles que fazem parte do time da Monteiro TV, o Fabrício e o Kaique, que estão ali na técnica, né? Eu tenho 10 perguntas para você, Mário. Vou logo dizer. Tá certo? Certo? Então, hoje o bate-papo vai ser legal, vai ser demais. É com você, Arthur Vilar. Show de bola. Mário, bom dia, né? Seja bem-vindo ao podcast nordestino, a Monteiro TV. Vai ser muito massa, hoje vamos conhecer a sua história. Seja bem-vindo aí, fica à vontade aí para as suas... Bom dia, Arthur, bom dia, Dica, né? Bom dia a todos os internautas, né? Assim, com muito prazer que venho aqui bater um papo com vocês, contar um pouco da minha história. É isso aí, pessoal. Fique à vontade. Show de bola. Então, Mário, geralmente, né, no podcast nordestino eu tenho sempre essa forma de iniciar perguntando as origens dos convidados, né? Creio que hoje que você está me conhecendo pessoalmente, mas sim, já conheço muito, né? Você de ouvir falar aqui na cidade, né? Dos empreendimentos e tal. E aí a gente fica curioso para saber como é as origens, né? Muita gente acha que é fácil, né, chegar e a pessoa conquistar um espaço e a pessoa fazer um negócio dar certo, né, mas tem toda uma história, né, de luta por trás de trabalho. E aí fica a curiosidade da gente, como foi suas origens, o início de tudo, Mário, na sua vida? Com certeza, Arthur, eu tenho assim uma gratidão a Deus, porque eu acho que todos nós temos que ser gratos a Deus pela vida, pelas oportunidades e por tudo que Ele nos dá. Uma das coisas importantes que eu deixo assim até para os jovens, pessoas que querem entrar nesse lado de empreendedor, é exatamente isso, muita confiança em Deus. Agora não basta só você ter a confiança em Deus, mas se você não fizer a sua parte, né? Ter determinação, iniciativa, saber que na estrada que você vai percorrer, você não vai só encontrar... não vai ter espinho, vai ter sim, vai ter dificuldade. Basta também e precisa e é necessário você estar aqui mostrar o caminho, vai te mostrar a forma de como você vai conseguir se sobressair. Então é isso que eu sou de Monteiro, né? Daqui da zona rural, do sítio Limpo Branco, filho de José Menino de Almeida, filho de Dona Marlene. É uma família de 7 irmãos com minha mãe. Meu pai era meu namorador, em vez em quando aparece um irmão, mas da minha mãe são 7, né? Ele teve outras famílias, mas assim, pessoas que nós nos damos super bem. E assim, da família dos filhos de 7, né? Eu sou o 4º filho, eu tenho 3 irmãos mais velhos, né? Irmãos e irmãs, e 3 mais novos. Ingressei no trabalho muito novo, com 13 anos de idade, fiquei órfão de pai aos 11. Terminei até a 4ª série ali em Cacimba de Cima, né, no grupo escolar Tobias Remígio Gomes, né, com a professora Joelma, que eu quero aqui mandar um abraço. Conheço tanto a escola como a professora. Pessoa importante na minha vida, porque foi quem, assim, começou a nos orientar, né, claro que é normal, a educação você tem que ter em casa, começa da sua família, mas o professor, ele serve como espelho para você, né, se você tem um bom professor, que também eu quero parabenizar, que são os heróis do Brasil, são os professores. E concluí a 4ª série lá em Cacimba de Cima e vim para Monteiro. Inicialmente eu ia morar com a minha tia e estudar e procurar alguma coisa para trabalhar, vender picolé, engraxar sapato,
carregar carroça de feira lá na feira, e isso era o que estava mais ou menos planejado. Só que surgiu uma oportunidade, né? Por sinal, quero mandar um abraço aqui para Edmar, ele ainda é nosso parente, e surgiu a oportunidade de eu trabalhar com ele e morar com a mãe dele. E até uma história assim, parecida, né? Que ele morava lá com a gente lá no sítio, e com 13 anos ele veio para a cidade estudar. E eu também, quando eu tinha 13 anos, vim estudar e trabalhar com ele e morar com a mãe dele. Pessoa que eu tenho o maior apreço é Dona Maria, é como fosse uma segunda mãe para mim, muito, muito importante na minha vida também. Então é isso, eu tive essa oportunidade de trabalhar com Edmar, trabalhei 6 anos e meio, surgiu a oportunidade num negócio tradicional lá do mercado público, que era o comércio de Seu Tertinho, e surgiu essa oportunidade para mim comprar, e realmente foi muitos problemas, muitos detalhes, mas graças a Deus deu certo, a gente fechou o negócio. E eu digo que eu anoiteci funcionário e amanheci um empresário, né? Eu já comecei lá dentro do mercado público, era uma barraca de madeira, muita dificuldade, não tem nada fácil, né? Mas aí foi o seguinte, muito esforço, muita determinação, muita vontade de vencer, porque isso é de você. Se você quiser coisa fácil, eu não conheço nada fácil. E a gente conhece, mas já sabe qual é o resultado das coisas que são muito fáceis, né? Então, assim, eu não tive nada com facilidade, tudo foi com muita dificuldade, por isso que eu valorizo tanto. E aí, o Mercadinho Jesus, já era o nome Mercadinho Jesus, que era de Damásio, né? Era de Seu Tertinho, passou para Damásio, e depois eu comprei já a Damásio. Você trabalhou quanto tempo como funcionário? 6 anos e meio. Ficou 6 anos como funcionário, Isso. E aí... Cheguei com 13 anos, né? Com 19 anos eu já parti surgiu essa oportunidade, e eu fui trabalhar já para mim. Aí já trouxe meu irmão, em seguida trouxe o outro irmão, em seguida trouxe minha mãe, que morava lá no sítio, para a gente morar todo mundo junto, né? Inicialmente foi em casas de aluguéis, mas depois a gente conseguiu comprar uma casa, que quem me deu a oportunidade de comprar a primeira casa em Monteiro foi seu Pinincha da banca, que hoje ele é falecido, mas assim, até eu conversando há poucos dias aí com um filho dele, eu contei essa história a ele, ele disse que se lembrava. Uma casa ali atrás de Louraleixo, compramos uma casa a ele, ele facilitou para mim, eu dei uma parte, e a outra ele facilitou para mim pagando. Então assim, só um agradecimento, né, por ter feito isso. E assim, aí trouxe minha mãe, e aí começamos a desenvolver, e foi havendo um crescimento, houve a necessidade de... Ele assustou, não, assim, assustou, o tamanho, né? Assustou, né? Porque eu estava numa loja de 80 metros quadrados, e passar para um negócio que inicialmente foi 500. E o aí número depois de funcionário também, né, e tudo mais. Com certeza, né? Mas, assim, sempre com o pé no chão, sempre... com muita fé em Deus, pedindo proteção e pedindo discernimento a Deus. Sempre é dessa forma que minha vida é desse jeito. Então, assim, eu tive a oportunidade de... Chova entrou no negócio, né? Ofereceu, conversamos. Eu digo, dinheiro eu não tenho, eu tenho algumas coisas aí, uns prédios, umas coisas, uns terrenos, uns negócios. Ele disse, não, mas aqui a gente dá certo, vamos fazer. E resumindo, deu certo, graças a Deus. E inauguramos o Bom Demais Supermercado em 2016, em novembro, né? O mês que vem agora o Bom Demais completa 6 anos. Eu tinha uma loja pequenininha com 8 funcionários e de imediato nós já inauguramos uma com 42. Aí já é assim, já é um desafio, né? Porque você está acostumado, né, com aquele negocinho pequenininho, era eu e minha esposa que tomava conta e mais os outros funcionários. Mas era assim, com um negócio pequeno você resolve tudo, né? Mais fácil de gerenciar. Você resolve tudo, né? É como se diz, o Matuto diz que quando uma cidade é pequena, o jumento tira no rincho, né? Um negócio pequeno, você fala daqui para ali, todo mundo escuta, um negócio pequeno. E assim, veio a oportunidade, começamos com 42, aí sempre é normal, você inaugura com um pouquinho de gente a mais, depois dá uma enxugada, ficamos com 37. Aí partimos aí de 37 e hoje nós temos no Bom Demais 108. 108 colaboradores. E uma das coisas importantes, Arthur e Dica, que eu faço assim, e faço isso de coração, porque eu gosto de fazer isso. Que tem uma palavra tem uma palavra de Deus que diz o seguinte, que o trabalho ele dignifica o homem. Então eu sou defensor total de geração de emprego e renda.
Eu não sou a favor. Sempre alguém que precisar, eu acredito que isso é importante, você ajudar alguém. Alguém precisa, você ajuda. Mas eu acho que a ajuda maior que você pode dar a alguém é você dar um emprego a ele. A dignidade. Cara, né? porque, bicho, isso aí eu acho muito importante. É porque eu digo isso, porque eu vejo funcionários que me procuram e passam isso para mim, assim, testemunhos de dizer que ele está tirando o pão dele, da família dele dali. Agradecer, agradece, muitas vezes a gente se emociona. Aquela pessoa chegar para você e dizer que aquilo ali é uma das coisas mais importantes da vida dele. Que é exatamente o quê? É de onde ele tira o pão. E a sensação de você prestar um serviço, fazer um trabalho e você ser gratificado por isso é muito maior, muito mais gratificante do que alguém te dá alguma coisa. Porque às vezes quando você dá alguma coisa a alguém, é importante. Eu sempre digo que a gente deve fazer mesmo, deve ajudar mesmo, deve colaborar. Tem um ditado que diz que o homem que vive para não servir, ele não serve para viver. Então eu acho que a gente temos que ajudar mesmo, podendo ter a oportunidade de ajudar. Mas eu sou o defensor total de geração de emprego e renda. É tão provado isso que nós temos hoje 108 funcionários e lá nós vamos inaugurar aí com uns 140. Claro que vai ser necessário fazer algumas transferências, né, da outra loja para outra, mas se você analisar vai ficar acima de 200 pessoas beneficiadas. Pessoas essas que você saber que você participa da vida daquelas pessoas. Várias histórias. Você colaborar. Mário, o que mudou quando você montou o seu próprio negócio? O que mudou na sua vida? Uma das coisas, eu sempre fui uma pessoa comprometida, mesmo trabalhando de funcionário, eu sempre procurava fazer o meu melhor. Para que não ficasse brecha para alguém reclamar comigo. Eu gostava de fazer bem feito, de atender o cliente com a melhor condição possível, para que eu não precisasse ser reclamado pelo patrão. Só que quando você é funcionário, você está de um lado, só que quando você passa a ser patrão, você passa ao outro lado. Aí você começa a sentir a dificuldade e ter a dor de dono. Porque quando o funcionário ele sente a dor de dono, pode ter certeza que aquele cara vai crescer muito na vida. Mesmo ele como funcionário, ele vai crescer. Porque ele tem visão de dono. Muda a visão, né? Ele cuida. Ele não só trabalha. Ele não só vem trabalhar, bater aquele ponto ali, trabalhar aquelas 7 horas ou 8 horas por dia e ir para casa. Ele se preocupa. Eu tenho pessoas que me testemunham que ele sai do trabalho, mas em casa ainda ele fica preocupado com alguma coisa. Então um cara desse aí pode ter certeza que o sucesso dele é garantido. Por quê? Porque ele não está só trabalhando, ele está cuidando. É feito você cuidar, uma cuidadora de criança, uma cuidadora de idoso. Ele não vai lá só passar aquele tempo. Ele se apega, ele cuida. Então você acha que com essa forma de você administrar, de você trabalhar, foi o que fez você crescer? Esse cuidado, tanto com o funcionário, tanto com o cliente, uma das coisas ajuda principais, a crescer? Com certeza, uma das coisas principais. Ninguém, eu sempre digo, ninguém pode dizer o seguinte: por que é que fulano cresceu e eu não cresci? Por que é que fulano tem e eu não tenho? Não pense desse jeito. Você tem que ver o quê? As oportunidades que você tem, você está pegando, você está abraçando. Né? Exato. O que é que eu fiz para mim ter a oportunidade? Eu trabalhei. Mas durante para onde eu trabalhei, o que foi que eu fiz? O que foi que eu plantei? Qual foi a semente que eu plantei? A coisa mais certa que tem, ninguém não pense que você vai plantar feijão e colher milho, não. Não pense isso. Você colhe o que você planta. Exatamente. Se você plantar bondade, você colhe bondade. Se você plantar maldade, você colhe maldade. Não tenho dúvida disso. E essa questão do cuidar, eu entendi bem como o Mário trouxe pra gente, né? E ele pode falar, né, dos dois lados, né? Sim. Porque foi funcionário por muito tempo e depois virou patrão. Aquela questão desse cuidado que você teve como funcionário, você criou um hábito na sua vida de cuidar do seu trabalho, de cuidar da sua função. Isso foi uma das coisas mais importantes. E eu garanto que você deixou de ter milhões de problemas já entrando com essa postura no seu negócio, né? Uma postura que você praticou como funcionário. Porque ninguém muda de uma hora para outra.
Eu sempre digo que ninguém muda É preciso ninguém. muito trabalho, muito esforço. Ninguém né? muda ninguém. Você já chegou a gente trabalhar? Muda, mas Quantas não horas por muda. dia você já chegou a trabalhar? Mano? Eu trabalhava 12 horas por dia. 12 horas por dia. Ganhando meio salário mínimo. E assim, eu só tenho a agradecer por isso. Acredita? Pra mim, isso é assim. Foi a oportunidade de ouro que eu tive. Pra mim, eu podia trabalhar 16 horas, 10, 14, 20, 24. Pra mim, não importava. Para mim importava o que era que eu estava entregando, o que era que eu estava fazendo, o que é que eu estava desenvolvendo. Eu tenho o prazer de eu ir levar a feira, porque como era um negócio pequeno, eu ia levar a feira, então eu atendia o cliente, arrumava a feira dele e ia levar na casa dele. Quando chegava lá, a grande maioria tinha lá um copinho de suco ou de café, uma bolachinha, um pedacinho de bolo, porque as pessoas, pelo cuidado que eu tinha com ela, eu cuidava das pessoas, tratava bem, então as pessoas também me retribuíam de alguma forma. Uhum. As caixinhas, eu ganhava, de certeza, eu ganhava mais benefício, eu chamava caixinha, né? Um troquinho que alguém me dava, uma caixinha, eu ganhava mais do que o salário que eu recebia. Certeza, eu ganhava mais. Certeza. Era R$1, era R$2, era uma moedinha, um negócio, uma coisa. Imagina o mês todinho você daquele jeito. Verdade. E eu nunca fui de ser estragado. Muita gente diz que eu sou meio amarrado, mas é conversa do povo. Mas assim, eu não me acomodava. O que eu ganhava, eu investia. Eu ganhava, um exemplo, eu pegava o que eu ganhava durante a semana. Você nunca perdia a oportunidade. Não, eu ganhava, aí eu volto, só voltando um pouquinho da história, o que eu ganhava quando eu trabalhava, eu dava a meu irmão para ele ir na feira do gado e comprar uma marranzinha de ovelha. Então, o que eu ganhava, eu não gastava. Você aplicava. E aplicava, sempre foi assim, eu não estragava. Por exemplo, eu tinha o café na casa da Dona Maria. Eu não já tinha um café? Então, eu tinha o almoço na casa do meu patrão. E de noite eu tinha a sopa na escola. Tu entendeu? Você tem assim. Já tinha as três refeições. Então, o que eu ganhava não tinha precisão. Investimento, né? Eu investia. Eu ia para o sítio de bicicleta para não pagar uma passagem. Ó, eu saía 5 horas da manhã, chegava no sítio 7 horas, era 15 quilômetros. Eu ia de bicicleta para não ir pagar a passagem. Fazia economia e ao mesmo tempo fazia bem para a saúde, né? A bicicletinha 86, que não era minha, né? Mário, foi o meu patrão que me deu. O que chama atenção nisso é porque ele não sente vergonha das origens e do que ele fez para chegar onde tá. Não pode. A gente tem testemunho aqui das refeições express, gente. Ajuda muito as refeições express. Você tem um número grande de funcionário, onde o funcionário às vezes solicita a demanda de quentinhas, né? E as refeições, ainda vou chegar nesse patamar. É importante, né? Servir de inspirações para os demais, né? Gostaria de agradecer, né? Até a Refeições Express, o oferecimento aqui do café. Mandou um cafezinho aqui para você. Nossa amiga Alessandra, Leandro, obrigado, né? Viu? Então, agradecer também aí a participação do Wagner Liras, né? Da Fit Informática, também participando aqui do podcast nordestino, bate-papo ao vivo com Mário Almeida, tá certo? Grande empreendedor aqui na cidade de Monteiro, não é isso, Arthur Vilar? Isso aí. Eu só fiz uma pergunta da ideia. Isso. Beleza, quer fazer mais uma agora? Pode ser que seja igual a minha. Posso fazer agora? Vai, faz. Você que é o todo aí. Eu tenho curiosidade assim, né? Quando você tinha um negócio com 8 funcionários, tinha as funções divididinhas dos 8, ou todo mundo desenrolava ali todas as funções? Veja só, o negócio... Porque eu sei que hoje, né, cada funcionário tem a sua... Isso, o negócio pequeno, muitas vezes o funcionário, é necessário fazer quase tudo. Por quê? Porque você tem poucos funcionários, você não tem como botar assim. Claro que a gente tinha a pessoa, a operadora de caixa, mas a operadora de caixa também, ela fazia um empacotamento, ela dava um suporte na reposição. Então, assim, cada pessoa, ele tinha seu setor, mas automaticamente em um negócio pequeno, é natural todo mundo fazer praticamente tudo. Por quê? É necessário. Você tem que fazer, se ajustar. Quando você está em um negócio maior, você tem uma quantidade de pessoas, então as pessoas eles estão mais determinadas para os seus setores. Claro que ainda existe alguns ajustezinhos, né? Tem pessoas que às vezes é necessário dar um suporte de alguma forma, mas é determinado mais e cada pessoa no seu devido lugar, como se diz, na sua determinada função. O negócio maior é dessa forma. Algumas situações é que é necessário fazer alguns ajustes, mas a grande maioria, cada pessoa já sabe quando chega o que vai fazer, já vai para o seu setor, tem esse alinhamento. Show de bola. Aí, show. Quer trazer uma pergunta agora? Que eu já tenho outra curiosidade aqui também. Deixa eu fazer uma pergunta, que essa é voltada a funcionário, a cliente, quer dizer, voltada a cliente. É fácil conquistar cliente, Mário?
É fácil, tem uma habilidade, tem uma fórmula de. Porque assim, rapidamente você monta um negócio rapidamente e enche de cliente. Tá certo? E como é que você faz? Como é que se diz o segredo, né? Porque você é o carisma, é o atendimento, enfim, a festa, que eu vejo que você também promove aí o show de prêmios, né? Que isso também atrai cliente. Tem uma forma? Veja só, Dica, para cliente, eu sempre digo que ele é a peça fundamental para o negócio. Então, uma das coisas principais que nós precisamos entender é que sem cliente não tem negócio. Sem o negócio não vai ter o sucesso. Então o que é que acontece? O nosso trabalho diante dos nossos clientes, isso é um trabalho árduo o dia inteiro e defendendo essa bandeira. É fazer o melhor pelo cliente. Isso desde a direção e desde os colaboradores. Tratar bem, atender bem, trazer o melhor para ele, trazer facilidade para ele, trazer conforto, trazer aquilo de tudo que você puder fazer, promoção, sorteios. Então, é um compromisso que nós, eu como representante do Bom Demais Supermercado e também do Bom Demais Atacarejo, isso é uma bandeira que eu defendo, é você fazer o melhor pelo cliente, porque ele é com o cliente que a coisa vai acontecer. Então, se eu não prestar esse serviço de qualidade, é tão de um jeito que agora nós estamos com dificuldade, temos dificuldade de conseguir montar uma equipe do agrado, vamos dizer a história, daquele jeito que a gente quer, que a gente sabe que é necessário. A gente, é treinamento, é cursos, é muita batalha para você chegar naquele padrão de atendimento que você precisa, que é necessário para o cliente. Porque isso é como se fosse um negócio de 4 pés. A loja, aí nós temos aqui o cliente, nós temos o funcionário e nós temos o fornecedor. Certo. Eu sempre digo que a loja, para existir, ela não pode existir sozinha. Certo. Vai ser só um prédio. Para acontecer o negócio, nós temos que ter o cliente. Mas para mim ter o cliente, eu preciso ter mercadoria. É o fornecedor envolvido. E para mim dar essa prestação de serviço de qualidade, eu preciso do funcionário. Ele respondeu a pergunta que eu ia fazer. Então, o funcionário, ele é tão importante quanto o cliente. Tão importante quanto o cliente. Por quê? Porque isso é uma engrenagem. Eu tenho que ter bons fornecedores, bom relacionamento com os fornecedores, com indústrias, distribuidores, para eu conseguir ter a melhor condição para o nosso cliente. Porque se eu não tiver um bom fornecedor, eu não vou ter uma condição diferenciada para o meu cliente. E se eu não tiver o bom funcionário, eu não vou ter o serviço que eu quero prestar. Então, por isso que nós treinamos, investimos. Se você conversar com pessoas que estão com a gente, funcionários, eles vão te... ele vai te informar isso aí. Essa preocupação que nós temos de atender bem. O cliente, meu irmão, o cliente está com dinheiro no bolso. Tem a oportunidade dele comprar em 20, em 30, em 50 comércios. E ele nos dá a oportunidade de ir para o nosso negócio. Então, ali, eu tenho que fazer formas que eu consiga fidelizar ele. Que ele continue com a gente. Porque difícil não é o cliente ir. Difícil é você fidelizar. Porque o cliente ir a primeira vez, muitas vezes ele vai por curiosidade, vai conhecer. Para saber. Vai conhecer, eu vou saber como é esse negócio. Aí quando ele chega lá, não adianta eu botar na rádio, na televisão, nos sites, no Instagram, no Facebook, que nós somos o melhor, mas quando o cliente chega lá, ele não tem isso. Então ali é só uma propaganda vazia. Verdade. Não tem... Tem que ter execução, tem que ter execução, né? Tem que ter. O melhor tem que ser mostrado na prática. Claro, eu tenho que mostrar nas redes sociais, na televisão, no rádio, que realmente nós fazemos o trabalho. Mas não adianta eu só mostrar isso aí quando chegar lá não ter. Então o cliente ele tem que ter a pessoa com simpatia para atendê-lo. O cliente, eu digo a você que eu sou cliente. Quando eu vou comprar em outro ambiente, eu não sou um cliente. Verdade. Então eu gosto de ser notado. Não precisa você fazer demasiado o negócio, mas você precisa fazer pelo menos o básico. O que é o básico? É o cliente ser notado. Eu cheguei. Alguém notar ele. Se você for num restaurante, sentar numa mesa e o garçom não chegar perto de você, pelo menos para te dar uma boa tarde ou uma boa noite, ou um bom dia.
tu vai se sentir bem. Você já estranha logo. Ninguém se sente bem. Você já não Agora, gosta quando do você local, chega, que a pessoa chega, bom dia, senhores, boa tarde, aí chega, entrega um cardápio, mostra. Aí quer dizer, você se sente importante. Ó, alguém já veio, já me viu, já fui percebido. Você já fui percebido. Ô, Mário, deixa eu fazer uma pergunta. Agora é voltada à questão de atendimento. Vamos lá, é uma pergunta até um pouco, vamos lá, que vai... eu não sei, mas você deve... Uma pergunta bem pessoal e ao mesmo tempo assim uma pergunta que serve. Existe diferença de atendimento pela pessoa ter um percentual, um poder econômico maior? Ou, por exemplo, um cliente que chega lá com R$100, o cliente que chega com R$1.000, o cliente que vamos dizer que da classe baixa, tá entendendo? Chega para comprar, é um cliente da classe média alta. Existe diferença de atendimento? Essa pergunta é boa. Tá vendo? Por quê? Porque ela é boa. Porque isso eu digo aos nossos colaboradores. Isso é uma das coisas que eu mais friso. Não importa a condição social da empresa, da pessoa. Da pessoa. E sim, o cliente. Para mim, se for um médico ou um juiz, pessoas importantes, né? Tem mais pessoas importantes. Ou simplesmente aquela pessoa que está com R$50 no bolso para comprar, fazer suas compras. Ele tem que ser tão bem atendido quanto o médico, o juiz ou qualquer um outro cidadão importante da cidade. Para mim, quando nós lá trabalhamos o seguinte, são clientes. Pode ser uma pessoa que ele está pedindo na rua, mas se ele entrar lá para comprar, ele tem que ser bem atendido. E muitas vezes precisa até ser mais bem cuidado, porque aquelas pessoas são excluídas, por elas ter poucos recursos. Porque eu sempre digo, a pessoa ser amigo de uma pessoa bem de vida não é difícil, não. Você entendeu? Verdade. Tá vendo aí? Não é difícil você ser amigo. Agora, assim, muitas vezes, você ser amigo, ou você estar próximo de pessoas que têm uma necessidade maior, é mais difícil. Mas, o que eu estou dizendo aqui, Deus sabe o que eu estou dizendo. É de coração. De coração. A importância de atender a pessoa é por ele ser o nosso cliente. E eu tenho até um relato prático que eu passei lá uma vez, lá no Bom Demais. Eu estava na fila, né? Cheguei na fila, tinha umas 3 pessoas na minha frente, né? Não conheço as pessoas, né? E aí chegou atrás de mim, chegou me assistir assim, a prefeita, você está na fila? Tô. Veio para aqui para trás. Ou seja, todo mundo ali estava igual, aguardando para passar suas compras, sem diferença nenhuma, né? E a prefeita da cidade também, respeitando a fila e lá, né? Claro. Então você vê como é interessante isso aí, né? Como é que diz? Confirma o que o Mário trouxe aqui pra gente. É importante. Então, assim, os nossos colaboradores, Dica, Arthur e os nossos ouvintes, os nossos internautas, isso eu digo de coração. O tratamento ele tem que ser por igual. Porque eu não posso fazer distinção. Porque se a pessoa é bem de vida ou a pessoa não tem uma condição financeira... Porque aqui para nós, Mário, existe ainda ambientes que ainda existe esse diferencial em tratamento. Mas existe ainda alguns ambientes... Eu não comungo porque eu acho que nós temos que respeitar todos os nossos clientes, independente de condição social, de raça, de gênero. Para mim, é nosso cliente. Nós temos que tratá-lo bem, atender bem. Mário, tem falhas? Claro que tem. Não vou dizer que meu negócio é perfeito. Tem falhas. Agora nós temos uma vantagem. Nós temos pessoas para resolver essas falhas. A coisa aconteceu, é para resolver. O cliente em nenhum momento ele pode sair prejudicado, ele pode sair no prejuízo. Eu prefiro eu perder qualquer coisa do que meu cliente perder. Meu irmão, não é justo. O cliente comprou. Se no produto que ele comprou estava com um defeito, estava com alguma situação, cara, eu vou resolver e eu resolvo com o meu fornecedor. Mas o cliente ele tem que ser atendido, ele tem que ser resolvido. Vai acontecer situações de dificuldades, de falhas, vai. Não vou dizer que não vai, vai. Tanto no meu negócio como em qualquer um outro. Vai existir algum momento que o cliente vai ficar insatisfeito. Vai. Eu tenho curiosidade também quando você trouxe aqui, né? Que são 4, assim, os 4 setores principais, né? Isso. A loja, os funcionários, o cliente e o fornecedor. Pode-se chegar à conclusão de que o mais difícil de gerenciar é os funcionários colaboradores, porque são muitas cabeças diferentes, muitos pensamentos diferentes. Isso, é porque é o seguinte, o fornecedor, começando pelo fornecedor, por nós sermos os clientes, ele tem praticamente o tratamento que nós temos diante dos nossos clientes. Nós somos o cliente dele. Então talvez aí vai ter um fornecedor ou outro aí que não faz o processo correto. Mas a dificuldade com os fornecedores não é tanta. Com o cliente,
A dificuldade há quando você não faz o teu trabalho bem feito. Por isso que a peça fundamental para a engrenagem rodar é o funcionário. Porque é dali que eu vou conseguir ter o resultado diante do meu cliente, diante do nosso cliente. Então o funcionário, para mim, ele é muito importante. Então, de um jeito que nós valorizamos nossos funcionários. Vai ter alguém que não... Meu amigo, Jesus não agradou a todo mundo. Vai ter alguém que não gosta. Vai ter alguém que não gosta do meu jeito. Vai ter alguém que não gosta da nossa administração. Mas eu foco que a grande maioria, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria, agora grande mesmo, com um percentual muito alto, nós agradamos aos nossos colaboradores. Porque eles sabem do tratamento que nós tratamos eles. Ô Mário, já teve algum exemplo que, por exemplo, o cara trabalhou lá com você, agora eu vou montar o meu próprio negócio, agora eu vou... Já. Isso também é importante. Já, e tem pessoas, nós temos aqui que passou por a gente, eu vou citar, Dera e Elaine aqui do Posto W3, sei. Foram nossos funcionários. Hoje é nossos clientes, nós somos clientes dele quando vem pessoas que vêm nos prestar serviço. Nós indicamos eles para pousadas e tal, pessoas que a gente indica, várias pessoas. Quando um cliente, uma pessoa pede uma informação, eu gosto de passar 2 ou 3 opções, porque aí ele vai escolher, né? Eu vou dar o direito de escolha a ele. Então, assim, tem marcos lá do mercado precisando de uma reestruturação e foi feita essa reestruturação. E a gente vê o zelo que é cuidado também a escola hoje, sabe? Eu mesmo fiquei feliz porque fui receber esse troféu lá. Repara assim, como é importante, né? Aquilo que eu fui receber como um aluno de sucesso, né? E olha só, eu estava no meio só de professores, ex-professores, pessoas que marcaram história, como o doutor Antenor, estava lá, doutor Antenor, o diretor, acho que foi o primeiro diretor da escola. E eu no meio lá do povo, um povo importante daquele, rapaz, professores, porque eu sou fã de professor. Porque eu acho que o professor ele não é tão valorizado como era para ser. Porque eu acho o seguinte, a educação ela tem que ser em casa, mas o incentivo tem que ser na escola. E o professor muitas vezes, cara, ele sofre muito pelo atingir esse objetivo deles, porque nem todos os estudantes eles querem. É um desafio enorme. Eles não querem, né? Eles não querem. Então assim, isso para mim eu parabenizo demais sempre os professores e acredito muito que a coisa só anda isso a nível municipal, nacional, estadual ou nacional, é sempre estudo, educação, principalmente educação e trabalho. Show de bola. Educação e trabalho. Por quê? A educação, se você quer realmente, você vai conseguir se desenvolver na parte profissional, que vai ajudar muito. E o trabalho, cara, é o que vai te ajudar, tanto para estudar muitas vezes, para tu sobreviver. Então, geração de emprego e renda e educação... saúde, a gente não pode nem falar, porque saúde é como se fosse um gênero de primeira necessidade, não é assim? Você não pode, a saúde ela tem que ser perfeita, a saúde teria que ser perfeita, a segurança, tudo isso é muito importante, mas a educação é que vai dar o resultado de bons seres humanos ou ruins lá na frente, porque se tu tivesse se tratado bem direitinho, lá na frente tu vai ter um resultado diferente, vai ter um ser humano diferente lá na frente. A educação ela é o ponto de partida, principalmente para as nossas crianças, os nossos jovens, que vai ser a idade que nós temos lá na frente, vai ser os idosos lá na frente. Então, se tu não cuida das crianças, não cuida dos adolescentes, não cuida dos jovens, lá na frente, eu não tenho dúvida que vai dar errado. Não tem como dar certo. Verdade. Não tem como o cara sair uma viagem que ele vai para São Paulo, ele sair numa direção contrária. Ele não vai chegar. Chega nunca. Não vai chegar. Então eu estou entrando assim só porque já que a gente está conversando, não é nem o tema abordado agora. Não, mas é porque aqui é uma podcast é assim mesmo. Eu acho muito importante. Então por isso que tem que haver investimentos. Né? A educação é fundamental. A educação, por que eu falo em educação? Porque a educação ela respinga também no meu negócio. Porque eu não trabalho com gente, com pessoas. Verdade. Então se eu pegar pessoas que foram bem instruídas, bons seres humanos, eu vou ter bons colaboradores dentro do meu negócio. Já entra um funcionário com um monte de problema resolvido. Uma das coisas que ele já falou aqui, ele tocou acho que umas 3 ou 4 vezes, que ele não chama de funcionário, ele chama colaboradores. É porque eles colaboram para o negócio, né? Eles são importantes. Eu sempre digo, nós não vamos ser 100% os nossos
colaboradores, com os nossos clientes, e ninguém é 100%. Mas eu sempre defendo que nós temos que fazer o melhor por eles. Do mesmo jeito que nós fazemos pelos nossos clientes, tem que fazer pelos nossos colaboradores, porque eles são peça-chave, fundamental. Né? Reflete. Se o cara não estiver bem no meu negócio, ele não vai trabalhar bem, ele não vai tratar você bem, ele não vai tratar o cliente bem, se ele estiver mal. Agora, se ele estiver bem, ele vai dar um resultado diferente. Por isso que tem que ser diferente. Nós temos que tratar esse pessoal, assim, eu digo a você, eu não me canso de agradecer aos nossos colaboradores, e o que eu puder fazer, eu vou estar fazendo. Claro que não, muitas vezes a gente tem situações que não dá para fazer, né? Mas o que nós podemos, que está ao nosso alcance, vamos fazer sim, sempre. Cuidar deles, cuidar, por exemplo, com... Bambam é o nosso parceiro de técnico de segurança do trabalho. Porque não adianta eu só botar o cara para trabalhar. Eu tenho que botar ele e cuidar dele. Eu tenho que dar ele uma cinta, eu tenho que dar ele a bota, eu tenho que dar ele uma máscara, se ele for entrar, eu tenho que dar ele o EPI correto. Para ele usar e ele não se prejudicar. Porque se eu boto o cara para pegar aí 30 quilos, ele pegar 30 quilos uma vez é uma coisa, mas se ele ficar pegando, ele não tiver uma cinta, a qualquer momento ele vai se prejudicar. Pode lesionar. Aí eu vou, por exemplo, um cara tá trabalhando de sandália havaiana, né, de sandália. Eu tenho que dar ele as ferramentas para ele trabalhar. Verdade. Então, cuidar, ensinar, treinar. Agora mesmo, antes de nós inaugurar, nós vamos fazer a treinada de brigada de incêndio. Por que isso? Porque eu fiz um investimento altíssimo com o projeto de combate a incêndio. Projeto e execução, altíssimo. Mas se eu não tiver pessoas preparadas para usar em um caso necessário, se viu de quê? E esse é um treinamento que cada pessoa vai levar para a vida, né? Exato, é um ensinamento, treinamento, então é isso, tudo é preocupação. É querer dar o melhor para o nosso cliente e para o nosso colaborador, porque é peça fundamental para o sucesso do meu negócio e dos negócios por aí. Verdade, é assim? verdade. Mário, agora é com você, fica aí à vontade. Quero agradecer a sua presença, muito obrigado mesmo. Aulas, viu, aqui hoje, aulas mesmo. Ainda eu vou para aula mais tarde, mas eu já tive uma aula essa hora, rapaz, né? É isso. Uma grande aula aí, pode ter certeza. Com a cabeça fervendo. Exato, que é aprendizados que com certeza a gente vai usar na vida. Quem assistiu também aí, com certeza aprendeu muito com você, com a sua história, cara. Parabéns, é uma história aí de perseverança. E uma coisa que eu queria pontuar que essa questão da determinação, que é até uma palavra que você usa bastante, parece que vem no sangue da sua família, né? Que se você vê outras pessoas, familiares seus também, são pessoas determinadas nas suas áreas de atuação. Que tem que ser. Show de bola, cara. E aí uma pergunta que eu faço para finalizar com todos os convidados, né? Você trouxe muitos ensinamentos, reflexões aí, muito interessantes, né? Mas talvez possa ser diferente, né? Essa resposta final. Eu sempre pergunto assim ao pessoal, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, todas as pessoas do mundo, independente do seu idioma, iriam entender essa mensagem que você ia estar passando. Qual seria essa mensagem, Mário? Assim, primeiro eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade, porque independente, é muito importante esse trabalho que vocês fazem de trazer para as pessoas, mesmo que nós conversamos aqui, eu tenho certeza que alguma coisa que nós conversamos aqui tocou o coração de alguém, vai servir para alguém. Eu tenho certeza, isso aí eu tenho certeza. Tem gente que vai servir uma quantidade maior, outras uma quantidade menor, mas vai fluir para alguém, vai servir para alguém, né? Agradecer a vocês por esse trabalho importante que vocês fazem, né? Agradecer ao nosso Deus que está lá nos céus, nos protegendo, nos dando a oportunidade de estar fazendo o que nós estamos fazendo. Agradecer assim a minha família, Sandra, minha esposa, David, meu filho, minha mãe, Dona Marlene, minha família em geral, que é a base de tudo. Agradecer assim aos nossos clientes, que o nosso cliente ele é o combustível do nosso negócio. Então é a máquina que faz girar. O carro não só anda com gasolina, o nosso negócio ele só anda com cliente. Então ele é o combustível, né? Agradecer aos nossos colaboradores, que são pessoas determinadas, pessoas que dão o melhor. Sai todo dia de casa para ir fazer aquele seu trabalho, mas fazer com dedicação, com gratidão. Gratidão ao nosso cliente, gratidão à oportunidade. Então isso é o que a gente agradece muito a eles. E assim, em relação ao que você me pediu aí, o que é que eu posso dizer para as pessoas? Que não desistam. Nunca desista dos seus sonhos. Não também se afobe. Porque você tem um sonho, você querer que seja no seu tempo, na sua hora. Não vai funcionar. O sonho, ele é no tempo de Deus. Agora também você não pode dormir demais, porque se você dorme demais, aí você se acorda, o sonho tem passado. É a oportunidade perdida, né? Então é isso. Não se afobe.
pense, reflita, tome a decisão certa. Sempre eu digo, na hora por isso que nós temos uma boca e temos 2 ouvidos, é para nós escutar, pedir opiniões, pedir opinião à pessoa certa. Porque às vezes você pede uma opinião a uma pessoa errada e em vez de melhorar, piora. Tem que saber a quem você está pedindo a opinião. Então assim, nunca desiste do seu sonho, como eu falei. Vai chegar a hora certa. Não se afobe para querer ser no seu tempo. O tempo é só o de Deus. O tempo não é o nosso. Então entregue nas mãos de Deus, que Ele vai te mostrar o caminho certo. Tenha atitude, determinação, perseverança. Faça a sua parte. Porque a parte de Deus já está sendo feita. Eu não tenho dúvida. Deus, Ele não desampara a ninguém. Ele não desampara. Agradecer muito a vocês, tá certo? E quando precisar de mim, eu estou às ordens, eu estou à disposição de vocês. E que o grande... Eu tenho um funcionário que ele diz uma palavra importante. Ele diz que o grande arquiteto do universo continue nos abençoando, né? Porque é que a gente precisa muito da bênção de Deus. Não adianta, eu sempre digo, eu estou aqui agora, eu não sei o que é que vai acontecer de mim até eu chegar na minha casa. Eu posso morrer no caminho, não posso? Eu não estou vivo? Então, quem sabe é Deus das coisas. Então, o que você puder fazer, faça enquanto tem tempo. Verdade. Minha mãe, ela diz uma coisa, meu filho, não faça nada, não adianta chorar na beira do caixão. Puder fazer por alguém, faça antes. Faça em vida. Faça em vida. Faça em vida. Valorize em vida. Faça o que tiver de fazer em vida, porque depois que morre, aí é só lamentações. Não adianta mais nada, né? E eu quero agradecer. E para não esquecer... Qual é o dia da inauguração? Exatamente. Eu ia falar das atrações. Dia 28, né? A inauguração. Eu quero agradecer, assim... Já antecipado a presença de todos, né? Convidar mesmo em massa que compareçam. Vai ter a participação de Marlos Viana, né? Ex-Calcinha Preta, é um nome a nível nacional. Só que por eu valorizar